A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Aleluia. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite para glorificar a Deus. Aleluia. Abram suas Bíblias no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. Eu vou ler para ganhar tempo. Diz assim a palavra de Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Os irmãos podeis assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Confesso para os irmãos que eu já ministrei essa palavra. Aleluia. E nessa manhã eu estava fazendo um devocional, que eu encontrei um livro devocional que eu tinha lá em casa, e comecei a fazer esse devocional, eu acho que já tem uns 2 dias, e hoje foi o 2º dia, e eu estava lendo essa palavra, me recordei daquilo que eu li, né? E me lembrei daquilo, né, que a palavra, né, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, né, quando eu ministrei essa palavra. Mas a gente que estuda a palavra de Deus sabe, né, que quando o Espírito Santo nos direciona a ler alguma palavra, primeiro ele fala conosco. Primeiro ele traz clareza ao nosso coração acerca daquilo que Deus está querendo, né, nos dizer, comunicar conosco através da palavra, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E tudo que contém na palavra de Deus, nada é em vão. Tudo é um aprendizado e tudo vem para a nossa edificação. Então, né, nós estamos diante de um texto que traz o relato da vida, né, aleluia, do filho de Jonatas, né? Jonatas, que foi amigo de Davi, fiel amigo, né? A palavra de Deus vai dizer que a amizade deles era tão forte que eles eram ligados pela alma. Era uma amizade muito forte. Os dois tinham uma amizade, né, muito bonita, pura, né? Apesar de muitos quererem distorcer a amizade dos dois, mas eles tinham uma amizade pura. Jonatas, né, foi fiel a Davi até o fim, né? Nós sabemos que Saul, quando Deus rejeitou Saul e aquele espírito, né, maligno foi enviado da parte de Deus para atormentar Saul, Saul começou a perseguir Davi, sabendo que Davi seria o seu sucessor. Então Saul começou aquela perseguição a Davi, e uma certa feita, né, ele fez um banquete. E algo curioso, né, que quando Saul, ele era impulsionado por aquele espírito imundo a perseguir Davi, depois, quando ele voltava ao normal, ele se esquecia das coisas que ele fazia. E certo dia ele estava dando um banquete, né, e Davi e Jonatas tiveram uma conversa, e Jonatas, né, traz ali um conselho para Davi:
olha, não vai para aquele banquete. Espera porque eu vou lá, eu vou sondar, eu vou ver, né, o que o meu pai quer, se o meu pai ele já esqueceu dessa perseguição, ou se ele ainda pretende te perseguir, te matar, mas espera, não vai para o banquete. Então, né, nesse banquete, Saul, ele começa a querer manipular Jonatas contra Davi, porque ele sabia que Jonatas era muito amigo de Davi. Então, Saul, ele tenta manipular Jonatas, né, dizendo para Jonatas que ele perderia o reinado se ele não fosse contra Davi, né, que se Davi fosse rei, ele não reinaria, ou seja, ele perderia os privilégios que ele tinha como príncipe e futuro rei de Israel, né? Mas Jonatas era tão sincero para com Davi, aleluia, glória a Deus, que ele não deu ouvidos àquilo que o pai disse e questionou o pai por que daquela perseguição. Então, quando Jonatas ele testificou que o pai dele verdadeiramente estava contra Davi, que ele não estava brincando, que era algo sério, né, algo real da parte de Saul para com Davi, Jonatas ele retorna, né, para o campo, os dois se reencontram, conversam, choram juntos, né, e Jonatas faz uma aliança com Davi, e Davi faz uma aliança com Jonatas. Então Davi faz uma promessa de que ele, né, manteria a aliança dele com a geração de Jonatas, que ele, né, seria misericordioso com os descendentes de Jonatas, que aqueles os filhos de Jonatas, os herdeiros de Jonatas, eles seriam, né, protegidos por Davi. Davi seria fiéis a ele, assim como Jonatas tinha sido fiel à amizade dos dois. E agora nós estamos diante de um texto que fala do filho de Jonatas, amigo amado de Davi, né? A palavra vai dizer que naquela guerra onde Jonatas foi morto, onde Saul morreu, né? Durante aquele período, quando o povo ficou sabendo que Saul tinha caído, que Jonatas tinha caído naquela guerra, né? Aquela mulher que era encarregada de cuidar de Mefibosete, na pressa de correr, sabendo que quando o inimigo vencia a batalha, o próximo passo, depois de ganhar a guerra no campo, era invadir a cidade. E eles sabiam que todo descendente do rei seria morto. Então aquela mulher, na pressa de salvar a vida do menino, ela correndo daquilo, ela deixa aquela criança cair no chão e ele acaba ficando deficiente. Então eles vão para uma terra distante, passam um período naquela terra. Quando Davi começa a reinar, Davi se lembra da aliança, da promessa que ele fez para Jonatas e também para Saul. Porque Davi também tinha feito uma promessa para Saul, de que a descendência dele seria poupada, de que haveria descendentes dele, que a descendência dele não seria exterminada. Então Davi se lembra da promessa que ele fez para o pai e para o avô de Mefibosete. Ele se lembra daquela promessa e pergunta, procura saber, será que ainda tem alguém dessa linhagem? Então Davi, ele fica sabendo, aleluia, glória a Deus, que havia um filho de Jonatas e manda chamá-lo e manda buscá-lo naquele lugar, né? Lodebar, aleluia, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que Lodebar é uma terra sem pasto, né? Um lugar infrutífero. Não tinha como criar animais naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. E ele se encontra, né? Alguns dizem que Lodebar é terra do esquecimento. E algo que o Espírito Santo fala conosco nessa palavra: ainda que pareça que você está esquecido, o rei não se esqueceu da promessa e da aliança que ele fez. Nós temos uma promessa para herdar. Nós temos uma aliança que foi firmada com Abraão. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a promessa que ele fez para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Ainda que pareça que você não tenha valor, ainda que muitas das vezes pareça que você seja um peso morto, porque quando
como ele fala que havia, mas curioso é que ele fala, né? Existe, diz o nome e fala do defeito. Quantas vezes, né? Alguém fala da palavra de Deus para você e o diabo vem e diz: mas você não merece, mas você é assim, mas você é falho, você é mentiroso, você é isso, você é aquilo. Muitas das vezes, né, o inimigo querendo impedir que você herde a promessa, a aliança que foi firmada, aquilo a qual foi firmado lá atrás. Talvez quando você nem existia ainda, uma promessa já foi liberada por Deus. Deus, ele prometeu algo para o seu pai, para a sua mãe. Ele disse que faria algo na sua vida. E no momento da guerra, da peleja, parece que tudo acabou, parece que tudo está morto e frutífero. Parece que você vai morrer esquecido e que a promessa não vai se cumprir. Mas o nosso Deus, ele é fiel. E ele não se esquece da promessa que ele fez para o teu pai, para a tua mãe. E Deus, ele tem um convite muito lindo, irmãos. Ele te chama para sentar à mesa do rei. Ele te chama para comer do pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E aqui nós nos lembramos de Jesus, que é o pão vivo. Jesus, ele vem dizendo na palavra dele, aleluia, glória a Deus, quando ele é questionado pelos fariseus que dizem, né, que comeram do maná, né, que Moisés deu, e Jesus, ele diz: os seus pais comeram do maná e morreram no deserto. E aí Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O pão que sacia a sua fome. A sua fome espiritual, aquilo que as coisas do mundo não podem, né, suprir na sua vida. O pão vivo que desceu do céu, ele pode fazer. O pão que alimenta, o pão que fortalece, o pão que restaura a comunhão com o Pai. O pão que vem diretamente da mesa do rei. Aleluia, glória a Deus. E diz a palavra, né, que Davi manda chamar Mefibosete. Naquele lugar ali, talvez ele não tivesse nem esperança de mais nada. Talvez já adulto, né, ele já tinha um filho também. A palavra vai dizer que ele tinha um filho também. Ou seja, já tinha família também. Talvez nem soubesse da promessa que Davi tinha feito para o pai dele. Quantos têm promessas de Deus para viver e não sabe? Quanto tem bênção de Deus para viver e não sabe? Desconhece aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Quantos têm coisas extraordinárias? São chamados para se assentar junto a príncipes. A palavra de Deus, ela vai dizer que nós somos o sacerdócio real de Deus. Os sacerdotes também eram príncipes na congregação de Israel. Tinha um lugar de destaque. Tinha chamado. Tinha unção, tinha recebido de Deus uma unção para realizar algo na obra do Senhor. Quantos são chamados, aleluia, para viver coisas extraordinárias na presença do Rei? Quantas coisas Deus tem reservado para você viver e você não sabe? Porque muitas das vezes está no lugar distante. Não está no lugar aonde você vai viver a promessa. Lodebar não era o lugar onde Mefibosete ia viver a promessa. Lá não era o lugar da promessa se cumprir. Tanto que o rei manda chamar. Vem, porque o lugar de viver a promessa
seja o nome de Jesus. O lugar para você viver a promessa não é onde você está agora esquecido. O lugar para você viver a promessa não é onde você se assentou e ficou prostrado. Não é aí que Deus quer cumprir a promessa na tua vida. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida tem um lugar certo para você se assentar. Tem um lugar certo para viver as promessas de Deus. Não é em qualquer lugar, de qualquer maneira, com qualquer pessoa. Não é qualquer um que vai te fazer viver a promessa. Mefibosete estava na casa ali de uma pessoa, talvez até vivendo de favor. Um príncipe vivendo de favor. Quantos príncipes e princesas vivendo de favor, sendo humilhados, quando deveria estar sentado na mesa do rei, comendo do maná, do pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Quantos deveriam estar sentados à mesa, participando de um banquete, participando do banquete na mesa do rei, e estão se alimentando daquilo que não sacia a sua fome. Aleluia, glória a Deus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Essa manhã eu estava assistindo um culto, um estudo bíblico da igreja presbiteriana, e o reverendo estava ministrando sobre essa palavra, e ele falou algo muito importante, né? Eu me lembrei do pastor Geraldo. Quantas vezes o pastor Geraldo já ministrou essa palavra aqui? Por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz? Quantos estão se alimentando daquilo que não satisfaz, quando poderiam estar comendo do pão vivo que desceu do céu? Quando poderiam estar se alimentando de Jesus, aquele que mata a sua sede, como foi ministrado aqui ontem, a água da vida, aleluia, que jorra para a eternidade. Quantos e quantos têm perdido esse privilégio? Talvez o homem não se lembre de você. Talvez a sua família, aqueles que ouviram falar da promessa, até já morreram. Ninguém nem sabe mais. Mas há um que não se esquece da promessa que ele fez. Existe um que não se esquece da promessa que ele fez. O nosso Deus, o nosso Rei, ele não se esquece da promessa que ele fez. Não importa o tempo que passou, não importa o que aconteceu, não importa onde você está vivendo e nem se você tem condição de herdar a promessa. Ele não se esquece do que ele prometeu. Aleluia. E algo muito importante que essa palavra nos ensina, que quando o rei nos chama para sentar na mesa dele, quando o rei chama de volta para a comunhão, a atitude daquele que entendeu o chamado que recebeu, atitude de reverência. Primeira coisa que ele fez quando chegou perante Davi foi se prostrar. O ato de se prostrar diante do rei, o ato de reverenciar aquele que reina, aquele que está sentado no trono, o ato de saber que você agora não está na presença de qualquer um. Você não foi chamado para comparecer na presença de qualquer um. Muitas das vezes reverenciamos homens falhos, pecadores, limitados, que hoje está vivo, amanhã morre, hoje está podendo, amanhã não pode mais. E esquecemos de reverenciar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós, aleluia, glória a Deus, pedimos, do que nós sonhamos. Primeira atitude daquele que foi chamado, que recebeu o convite do rei: reverência, adoração, adoração, adoração.
adoração. Quando recebemos o chamado do Senhor, aleluia, e a nossa primeira atitude é de adorar. Não sabe nem o que vai ouvir, não sabe nem o que está acontecendo. Ele nem sabia para que tinha sido chamado. Davi ainda não tinha falado, ele não sabia. Tanto que quando ele ouviu o que Davi tinha falado, ele se surpreendeu e disse: quem sou eu? Imagina, talvez você pare e pense: quem sou eu para estar na presença de Deus? Quem sou eu para pregar o Evangelho? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para trabalhar na obra, para colocar a mão no arado? Mas a questão não é quem você é, mas é quem te chamou. Porque quem te chamou te garante. Quem te chamou, aleluia, te prepara, te capacita, te honra. Um homem rejeitado, o rei manda chamar e honra. Diz a palavra que Davi, ele teve uma contenda, né, com as pessoas e Davi, ele foi tratado, né? Imagina Davi, né? Que talvez tinha uma certa, né, aversão a um coxo, porque teve uma contenda. Às vezes vai acontecer isso. O Senhor vai te chamar, o rei vai te chamar, e talvez o problema que você tem seja algo que alguém, né, teve um problema com alguém que teve o mesmo problema que você, e aquilo se torna, talvez, aparentemente você diz: não vai dar certo. Não vai dar certo eu nesse lugar. Não vai dar certo eu com essa pessoa. Não vai dar certo porque eu sou assim, ele é daquele jeito, ele não gosta, não vai dar certo. Ei, quando o rei mandar chamar, até aquilo que era problema, Deus, ele, lança fora. Toda a vergonha, tudo aquilo que te trazia vergonha. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E o pecado traz vergonha para a vida do homem. O pecado envergonha o homem. Defeitos espirituais, vergonha. Mas tudo aquilo que te causava vergonha no lugar do esquecimento. Aleluia. Quando você é chamado para estar na presença do rei, ele lança no mar do esquecimento. Ele ignora aquilo que parece o defeito. E honra a promessa e o chamado. E trabalha em você. E restaura em você a confiança que você perdeu. Talvez, assim como esse homem, você se sinta, né, como se fosse uma pessoa que não merecesse. E de fato nenhum de nós merece. Nós não merecemos aquilo que Deus, ele tem para a nossa vida. Não merecemos, é tudo pela graça dele. O alimento que ele tem para mim e para a tua vida não é porque nós merecemos, não é por conta de quem nós somos ou do que fazemos, mas é por causa do amor e da graça dele. Deus, ele enviou o Filho dele a esse mundo, aleluia, para chamar aqueles que estavam esquecidos. A palavra de Deus diz que os judeus, eles não aceitaram Jesus. Como diz a palavra, veio para os seus, João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim: veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O rei está te chamando para ser filho. Mefibosete não era mais filho de príncipe, nem filho de rei. A linhagem, né, o trono tinha mudado de família. O trono tinha sido passado para outra família, agora a família de Davi.
E para ele não tinha mais, até mesmo porque uma pessoa deficiente não tinha condição de reinar. Como seria no momento da guerra? Como que aquele homem sairia para a guerra? Porque os reis, eles saíam para as guerras. Os reis não tinham o costume de mandar os soldados guerrear e ficar dentro de casa, não. Engana-se quem pensa que reinar era só ficar na vida boa, comendo nos banquetes e desfrutando daquilo que era bom. Os reis tinham que guerrear pelo povo, tinham que lutar até a morte para defender as suas famílias, o povo que estava debaixo da autoridade deles. Mas para Mefibosete, essa herança aparentemente já estava perdida. Ele não tinha mais nada para herdar. A vida dele era só talvez comer, beber, dormir, acordar e aguardar o dia da morte. E quantos talvez estejam nessa situação? Comendo, bebendo, talvez festejando e aguardando o dia da morte, sem ter esperança do futuro, sem ter esperança do porvir, e sem saber que existe uma promessa e um chamado do rei para que venha assentar à mesa, para que venha se alimentar daquilo que vai te fortalecer e te preparar para estar um dia na presença do Senhor. O rei te chama de volta. Graças a Deus. Aleluia. Ele pagou o preço para você viver a promessa. O preço já foi pago. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para junto do Pai e intercede por nós. É Ele quem está junto ao Pai intercedendo por você. Você que parece estar na terra do esquecimento. Você que está vagando por lugares sem pastagem. A palavra de Deus diz no Salmo 23: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Ele te chama a pastagens verdejantes. Ele te chama para beber nas águas tranquilas. O cordeiro já foi morto. A herança já está paga. O testamento já está assinado. Foi assinado com o sangue de Jesus. Assinado e selado. Agora só basta você ouvir o chamado do rei e se apresentar diante dele, que ele vai te dizer qual é a promessa, aleluia, qual é a aliança que ele tem para a tua vida, porque pode ter certeza, tem uma promessa para você viver, tem uma promessa, tem uma bênção, tem algo reservado para você, algo que Deus está aguardando, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, e te chamando para que você venha e tome posse. Não se permita viver na terra do esquecimento, vivendo de migalhas e de favores. Deus não te chamou para viver de migalhas. O que Ele tem para te dar, nada no mundo pode se comparar. O que Ele tem para a tua vida, nada que você está vivendo nesse lugar distante do lugar da promessa pode se comparar. Não tem o mesmo valor e não vai saciar a tua fome, porque somente na mesa do rei, aleluia, tem alimento com fartura. Somente na mesa do rei tem o pão vivo que desceu do céu, que te alimenta, que te sustenta, que te restaura. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se hoje você ouviu a voz do rei te chamando para uma conversa, para uma convocação, vem. Não se importa com quem está olhando para o teu defeito, para o que você fez ou deixou de fazer. Porque
Porque o rei não está preocupado com o que você fez lá fora. Ele está preocupado com a tua resposta para o chamado dele. Porque se Mefibosete ficasse ali, não, porque eu sou deficiente, porque eu vou, como é que eu vou chegar, como é que eu vou fazer, não tem condições, para mim não dá. Se ele ficasse ali se lamentando e não ouvisse e não respondesse ao chamado do rei, ele não ia viver o cumprimento da promessa. Então, para viver o cumprimento da promessa e assentar na mesa do rei, é preciso você ouvir o chamado, atender e vir. Aleluia. Que o Espírito Santo possa completar no teu coração aquilo que eu não pude falar nessa noite. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.